Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é símbolos e arquétipos. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo, porque assim ajuda no engajamento do canal e a gente consegue propagar conteúdos de qualidade. O assunto de hoje, eu me inspirei para trazer aqui para vocês, para uma de nossas seguidoras, Helena Navarrete ou Navarrete. Não sei exatamente como pronuncia o sobrenome dela. Mas ela me perguntou assim: você fala também sobre Jung ou você só vai pela linha freudiana? Eu estudo Freud e os seus percussores, né? Estudei muito isso. E Jung eu tenho uma simpatia. Então, há mais de 20 anos eu estudo mitologia, não dentro da perspectiva junguiana. Eu não sei necessariamente se é essa perspectiva junguiana, porque o Freud e os seus percussores têm muita coisa para estudar. Então, o Jung acaba sendo um hobby na minha vida, né? Eu simpatizo bastante com Jung, já vi alguns filmes, já vi algumas teorias dele, mas nada com muita profundidade. O que eu tenho conhecimento de mitos e símbolos, eu não sei se está enquadrado exatamente dentro da teoria junguiana, então, se você é junguiano, me perdoe se eu falar alguma besteira por aqui. Mas símbolos, eles ajudam a gente a digerir alguma coisa indigesta, né? Ele traz para a gente uma linguagem figurada de alguma coisa que é muito difícil de encarar de maneira nua e crua. Então, um exemplo muito forte são os sonhos, né? Os sonhos, eles conversam com a gente através de símbolos. E os sonhos, eles trazem conteúdos do nosso inconsciente. Por isso que, às vezes, é tão embaçado e a gente tem uma dificuldade. Ah, sonhei com as loucuras, é uma coisa sem pé na cabeça. Mas, na verdade, porque ele está trazendo conteúdos que estão em nosso mundo obscuro, estão no nosso mundo obscuro, naquilo que a gente não tem acesso. Então, às vezes, o inconsciente manda conteúdos através de sonhos, através de atos falhos, de algumas coisas do discurso livre na sua análise, alguma coisa nesse sentido. E aí, o Jung vem trazendo uma teoria sobre símbolos muito profundas, que eu não estudei, mas eu vou trazer para vocês em forma de arquétipos, né? Que eu estudei muito porque eu gosto bastante. E eu trouxe para poder, para que vocês entendam um pouco, dois arquétipos, da Grande Mãe e o da transformação da morte do mundo obscuro, que é Hades, e a Perséfone, que está no meio dessa história toda. E aí a gente vai, eu acredito que é o meu mito preferido, assim. E aí eu trouxe eles para que vocês consigam visualizar essa questão do arquétipo. Então a Deméter é a grande mãe, é a mãe natureza, é aquela que faz florir, é aquela que traz o alimento, é aquela que dá fertilidade a tudo. Literalmente a mãe natureza e a mãe de Perséfone, né? Perséfone era uma jovem que ficava ali no mundo confortávelzinho da mãe, até que ela foi raptada por Hades, que era o senhor do mundo dos mortos. E ela foi levada ao mundo do Hades, comeu a romã para poder entrar nesse mundo, porque é um mundo obscuro, um mundo que ninguém tem acesso, um mundo que as pessoas têm pavor, porque é um mundo desconhecido. E aí ela se casou com Hades, porque ele se apaixonou por ela, por isso ele raptou ela. E Deméter ficou muito chorosa, ela entrou no processo de não aceitação e foi muito difícil para ela, até que Hades fez um acordo que Perséfone ficaria 9 meses com ela, né? Bem simbólico essa questão da mãe e os 9 meses, e 3 meses apenas com ele. E nisso, Deméter, quando Perséfone chegava, ela fazia florir, era a nossa estação a primavera, fazia tudo florir, tudo lindo, tudo colorido, assim seguia para o verão, né? Aquele calorzinho, aquela coisa quente, gostosa. E aí depois vinha o outono, que eram os 3 últimos meses que a Perséfone passava com Deméter, então ela já fazia ventar, ela já estava se entristecendo, ela já estava ficando mais melancólica. E o inverno seriam os 3 meses que a Perséfone passava com Hades. Então ela não produzia nada, ela fazia gelar tudo, não tinha colheita, não tinha absolutamente nada, ela não produzia, ela é literalmente a mãe natureza. E a mitologia justifica assim as estações do ano.
e os 9 meses de gestação que a Perséfone passava com a Deméter. A Perséfone ela tinha acesso a esses 2 mundos, ela não levava nada de um mundo para o outro. A Perséfone é muito discreta, muito reclusa, muito fechada. Inclusive, até hoje tem gente que fala, será que ela se apaixonou por Hades? Então, pela minha visão, sim, porque não tem como se apaixonar por Hades. Hades é um mistério, Hades é o homem misterioso, recluso, ele é todo charmosão, né? Todo de preto, enfim. E Hades é esse senhor do mundo dos mortos, né? Aquele que é do mundo obscuro, que ninguém tem acesso, quem entra lá volta enlouquecido, quem volta, né? Porque normalmente não se volta. E a Perséfone tem esse acesso, mas é aquela coisa que você não consegue decifrar nela, né? A Perséfone é como um enigma, você não consegue decifrar nela o que realmente ela quer, se ela estava feliz com a mãe ou com o Hades, enfim. Em algumas literaturas fala que ela não contava para a mãe que ela realmente aceitava ser a senhora do mundo dos mortos. E a Perséfone é essa passagem, né, da criança, da filhinha da mamãe para o mundo adulto. Ela passou a ser uma senhora do mundo dos mortos, a senhora de um mundo, né? Ela abandonou a vida ali com a mãe, né? Aquela vida de zoninha de conforto, em que tudo dava certo e tudo ela era... Né? Então ela passou a ser senhora da vida dela. Né? E aí a gente tem 3 arquétipos que a gente pode localizar na nossa vida, onde é que estão ali. Quando é que a gente está no mood Deméter, né? No modo Deméter, em que a gente é a mãe natureza, aquela sábia, aquela que traz fertilidade, faz tudo florir, que traz o alimento para as pessoas, que entende que o fruto tem o seu tempo certo, que não é hora de arrancar, né? Em hora inapropriada, porque ele não vai ser bom para o paladar. O fruto tem o seu tempo certo de ser colhido, de ter a sua maturidade. A Deméter tem esse conhecimento da sabedoria da natureza, né? E quando é que a gente está sendo assim super protetor, que a gente não está querendo abrir mão dos nossos projetos? Esse projeto não precisa ser um filho que está indo viajar, morar em outro lugar, casar, mas pode ser o filho, mas pode ser um projeto mesmo, que você está ali o tempo todo naquilo e não lança aquilo no mundo, não coloca aquilo no mundo, né? Pode ser em relação a qualquer coisa em que você está pegado, em que você não compartilha, que você não divide, né? Que você tem uma dificuldade de aceitação, de abrir mão de suas posses, né? A mãe natureza, então, tem umas folhinhas que ela cai a semente ali do lado pertinho dela, né? Por quê? Para os filhinhos todos nascerem ali muito próximos a ela. E a Deméter tem essa dificuldade de deixar ir, né? E esse é o arquétipo da Deméter. E o arquétipo da Perséfone é aquela em que você não se mostra, em que você é um enigma, que as pessoas não conseguem te ler, saber o que você realmente quer, em que você não diz a que veio ao mundo, em que você precisa ser raptada para poder dar uma mudada na sua vida e não tem esse ímpeto de você mesmo fazer isso, né? De você dar essa guinada na sua vida, mas para você ir para algum lugar, alguém precisa vir e te levar e falar, bora, agora que a gente vai, senão você não vai, né? Muitas pessoas enxergam a Deméter como aquela que está em cima do muro, muitas pessoas enxergam ela como a sabedoria, aquela pessoa que não vai falar porque ela sabe a hora de falar e a hora de calar, né? E como senhora do seu mundo, né? Quando é que você está se sentindo assim, essa senhora do seu mundo? E Hades é o arquétipo daquele recluso, daquele homem, né? Porque mito não tem homem e mulher, não tem sexo, mas pode ser uma mulher também reclusa, uma mulher que tem um mundo dela, um mundo misterioso, né? Os tímidos, os fechados, aqueles intelectuais, aqueles que chegam no lugar discreto, que preferem não ser percebido, né? Qual é o momento da sua vida que você está passando, né? Nessa fase obscura mesmo de não mostrar o que você está vivendo, o que você está passando, o que está acontecendo, né? O Hades traz o arquétipo da morte, né? Do que a gente precisa transformar, do que a gente precisa mudar,
né, de arrancar coisas velhas para viver uma coisa nova, porque a morte traz essa transformação. A morte, de certa forma, é um renascimento. E o Hades, ele traz essa simbologia, né, para a gente. O arquétipo do Hades, tá? Ele traz essa simbologia para a gente. E é isso que a mitologia traz com seus símbolos, né, com seus arquétipos, e a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente está vivendo, inclusive para poder aproveitar um pouco desse modo que a gente está vivendo, né? A gente pode estar nessa situação, a gente pode ser essa situação desse arquétipo, né? O que é que ele tem para ensinar? O que é para, eu odeio Hades, tá? Você odeia Hades por quê? O que você não está conseguindo transformar na sua vida? O que você não está permitindo essa mudança, né? Que Hades é tão aterrorizante para você, né? Nossa, eu adoro a Deméter, é admirável. Então, por que você está admirando tanto a Deméter, né? O que é que ela está trazendo para você nesse seu processo de identificação? Na clínica, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, meus clientes, em relação ao lúdico, né? Alguns pacientes eu trabalho com eles a coisa do lúdico. Quem é seu pai na sua história lúdica? Quem é você nessa história lúdica, né? É um rei? É um bandido? É um herói? É um monstro? É um dragão? Né? Então, vou montando essa história lúdica com os meus pacientes, eles vão trazendo os conteúdos dele, e nesse processo de simbologia fica mais fácil digerir algumas coisas, fica mais fácil a gente descobrir algumas coisas. Então, o simbólico, o arquétipo, é muito importante, né, nesse processo nesse processo terapêutico, né, que a gente faz em consultório, além da análise dos sonhos. Então, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês, né? E Helena, está aí o seu vídeo, um pouquinho de Jung, de uma maneira muito superficial, porque eu realmente não estudo Jung de uma maneira muito profunda, mas sou admiradora dele. E é isso, se vocês gostam do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, para que quando a gente postar um novo vídeo, você vai saber que tem um novo conteúdo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.